não existe como você ter uma experiência de escola de samba que não seja política. A escola de samba, quando aparentemente está querendo se desligar completamente da política, está sendo política. Não tem como falar de escola de samba sem falar de racismo, sem falar de mulher, sem falar de gay, sem falar de diversidade sexual, sem falar de intolerância, sem falar de misoginia, porque as escolas de samba são um fato social completo. Não saber para onde. Começam a ir para os morros e começam a fazer as batucadas nos morros e nos seus terreiros e nos seus espaços de convivência. E de uma determinada forma isso vai se encontrar nas escolas de samba e vai passar a atuar junto. Então a escola de samba é resultado de um tensionamento e é resultado de uma relação negociada entre setores das camadas afrodescendentes do Rio de Janeiro, buscando um espaço de legitimidade, e um Estado que buscava estratégias de domesticação e controle. De fato, fui eu, o fundador da primeira escola de samba, que chamava-se Deixa Balar, e que surgiu em 1928 e saiu no Carnaval de 1929, no bairro do Estácio de Sá. Existem algumas narrativas sobre a Deixa Falar, Ismael Silva, mas as escolas de samba oficializadas pela prefeitura, elas vão surgir especificamente no ano de 1935. Mas alguns autores vão citar que desde a década de 20 você já tem escolas de samba participando do Carnaval da cidade do Rio de Janeiro. As primeiras escolas de samba, elas vão se apresentar basicamente em desfiles, em procissões, ladeadas por cordas, onde você tinha normalmente um casal de mestre-sala e porta-bandeira, uma bateria composta de 10 a 15 instrumentistas, baianas e o coro. E por último tinha um improvisador, que era quem cantava o samba numa primeira parte, na segunda parte ele improvisava. O carnavalesco, esse personagem, né, que é o criador do carnaval, ele existe antes das escolas de samba, já existe essa figura, né, esse artista que se encarregava dos desfiles, por exemplo, dos ranchos anteriores. Já existia esse artista que se encarregava do desfile das grandes sociedades. As escolas de samba já nascem com essa ideia. Nos primeiros anos das escolas de samba, eles eram geralmente da comunidade, as escolas de samba são pobres, elas não podem arcar com os gastos, né, de pagar um carnavalesco, alguém famoso, um artista famoso, como faziam as grandes sociedades, como faziam alguns ranchos. Desde a década de 30, as escolas de samba, elas são instituições que têm grande poder de influenciar o contexto em que elas estão inseridas, mas elas são também bastante influenciadas por esse contexto. Esse é um jogo de mão dupla, que a rigor testemunhava um determinado período que estava sendo vivido. Como as escolas de samba, quando desfilavam no Estado Novo, na era Vargas, elas eram testemunhas e cronistas de um momento em que havia uma perspectiva no Estado Novo do Vargas de promoção de grandes vultos e efemérides na onda das medalhas e brasões. As escolas de samba vão fazer desfiles voltados para temas patriotas ou nacionalistas. Então é possível ver nas fontes jornais com cartazes, é possível ver alusões à derrota de Hitler, é possível ver uma exaltação a Getúlio Vargas, tudo entre 42, 43 e 44. As escolas de samba, exatamente a partir dessa questão desse esforço da guerra, né, elas vão ser reconhecidas como uma importância maior do que elas tinham no anterior, elas vão ser essa recompensa, né,
quase como vão ser oficializadas como uma expressão essencial da cultura brasileira, do carnaval, elas, a partir daí, vão começar a ser eleitas como as representantes do que o Brasil tem para mostrar para o exterior. Aí vai começar a aparecer, a valorizar aqueles personagens famosos das escolas de samba a partir dos anos 40 e se cristalizando, se fixando no final dos anos 50, que é o passista, a cabrocha, o ritmista, todos esses personagens, a porta-bandeira, todos esses personagens que a gente conhece, que estão ligados com a escola de samba baiana, de escola de samba, então vão virar quase uns símbolos brasileiros. E aí se diz que as escolas de samba, portanto, só faziam enredo chapa branca. Eu acho que isso tem que ser ampliado, porque não é tão simples. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, para quem vivencia uma escola de samba, o signo é muito mais importante do que uma determinada leitura que você faz. Vou te dar um exemplo concreto. O primeiro samba que Candeia faz para Portela chama-se 6 Datas Magnas. Aí você pensa o seguinte, porra, é só a história oficial. Então é uma escola preta, formada por componentes pretos, contando a história do branco. Não. Não por quê? Porque escola de samba é um fenômeno de significados que vão além da linguagem e da gramática normativa. A bateria da Portela tem como base do toque de caixa o agueré de Oxóssi. A bateria da Portela bate o agueré. Aí eu coloco uma questão. A Portela está contando na Avenida a história de quê? Da Batalha Naval do Riachuelo? Na gramática normativa, sim. Mas os tambores da Portela estão contando a história de uma caçada numa floresta africana. Nunca ninguém parou para se perguntar qual é o sentido da sensualidade e da sexualidade nas manifestações culturais afro-brasileiras. Alguém já parou para se perguntar sobre isso? Né? Então, eu acho que talvez valha a gente mudar um pouco essa lente do olhar das escolas de samba e não olhar a escola de samba como pertencente a uma matriz cristã, uma matriz eurocêntrica. Mas as escolas de samba, elas fazem parte de um complexo de saberes afro-ameríndio. Que trazem a história, que trazem a ancestralidade, que trazem o DNA no corpo da passista que samba, da experiência terrível da escravidão e de um milagre. A capacidade de transformar o chicote, o pau que bateu no corpo, na baqueta que bate no couro do tambor para tirar o som e recriar o mundo. Ninguém sabe porque está em transformação. E a coisa mais importante, que eu já disse inclusive na TV, é uma frase da Teresa Aragão, que diz que a escola de samba é verdadeira, a primeira que o sujeito viu. Para os maiores é de 30, o resto é falso. A quem viu em 50 é de 50, quem viu em 60 é de 60. Quem está começando a ver agora, mas daqui a 20 anos, vai dizer que a escola de samba verdadeira é que ele viu. O Brasil ainda era um simples país colonial. Pernambuco foi um palco da história que apresentamos neste carnaval. Quando as escolas se afirmam definitivamente como grande expressão do carnaval brasileiro, como grande expressão do Brasil, elas começam a criar uma produção, uma forma de produção de espetáculo muito mais imponente. Começam a integrar na sua criação os profissionais que eram profissionais que vinham do teatro, que vinham do cinema, que vinham de outras áreas de criação. Perto do Teatro Municipal, perto da Biblioteca Nacional, era um conglomerado de instituições interessantes e que se relacionavam entre si. Então, quando alguém precisava fazer um cenário para uma peça de teatro, ia lá porque tinha cenógrafos como Pamplona, como Plínio, como Cláudio Moura, que trabalhavam no Teatro do Rio de Janeiro. Surgiu nessa
Não é exagero dizer que Fernando Pamplona é um autêntico pai do carnaval moderno, vamos assim dizer, porque antes do Fernando Pamplona não havia o protagonismo da figura do carnavalesco, né? Então a gente pode dizer que o carnaval tem essa coisa do AFDF, antes Fernando, depois Fernando. Os negros refugiados rendiam respeito e louvor. 48 anos depois de luta e glória, terminou o conflito dos Palmares. Nós vestimos a escola de novo. O Arlindo descobriu que o branco era mais importante do que a cor, que fazia a escola crescer. Nossa escola era pequena e pobre. E, em vez de bordadinho, fazia manchas brancas de cor, manchas vermelhas de cor sobre o branco em geral. Descobriu que a bateria era o maior elemento da escola e não vinha fantasiada, vinha com terno, etc. Fantasiou a bateria, cresceu os chapéus e transformou num elemento fundamental, visual. Lúcio Rangel me disse, não existe samba sem cuíca. A escola de samba virou banda marcial. Então eu botei 200 cuícas na frente da escola. Não eram 200 não, mas eram 20. Entendeu? Introduzimos os espelhos. O que tem no candomblé, tem no reizado, tem na vaquejada, tem tudo quanto é criatividade popular. E pega um espelho que reflete todos os brilhos. Para que luz? O Fernando Pamplona ele incorpora para essa manifestação negra os enredos negros no momento em que a África está ficando independente. E fala, eu vou fazer o Zumbi dos Palmares. Vou cantar esse herói negro que defendeu o seu povo e que, infelizmente, foi aniquilado pelas forças brancas. Então, assim, é um plot gigante, é uma virada completa do carnaval. O legado dele é esse. Ele ativou o que estava no coração daquela gente e fez com que todo mundo entendesse. Vocês são veículos transmissores de saber. Vamos contar a história que as escolas não estão contando. Os escravos fugiam da opressão. Nesse processo que alguns chamam de Revolução Salgueirense, eles tinham uma pegada política muito explícita. Você falar de Zambi dos Palmares, você falar de Chico Rei, você falar de Chica da Silva, o Arlindo, a mulher negra, né, e dona do seu destino. Há uma pegada política aí. Eu acho que o Pamplona ele tem um protagonismo nesse processo, mas é um protagonismo num momento extremamente complexo. Porque aí a gente pode pensar uma outra encrenca ligada às escolas de samba. Quando as escolas de samba eram entidades associativas majoritariamente negras, os enredos em geral eram enredos que falavam sobre a história oficial do branco. Quando as escolas de samba começam a trabalhar com temáticas mais ligadas à cultura afro, curiosamente, o enredo vai empretecendo, mas a escola de samba vai embranquecendo. São as contradições e paradoxos do Brasil. O Candeia, quando rompe com a Portela, rompe no momento em que os enredos de escola de samba eram negros. Mas o Candeia dizia, o enredo mas a escola está deixando de ser. Tem muita gente falando de evolução de samba. Não existe. Eu não conheço nenhuma evolução. Foi uma deturpação total da nossa cultura, da nossa maneira de ser. Escola de samba é manifestação popular. E desde o momento que está se afastando cada vez mais de suas raízes, praticamente já estão divorciadas e praticando e entrando no mercado de consumo. E ninguém é saudosista. Ninguém deixou de evoluir. E nós estamos tentando somente preservar a cultura. É para isso que se propõe Quilombo. Existência. É um quilombo de preservação de saberes e valores. A escola de samba também é uma identidade, é um cartão de identidade de determinado grupo de pessoas, de uma identidade significativa e importante. Cartola, quando perguntavam de onde ele vinha, o Cartola respondia, de Mangueira. Parece uma resposta simples, mas ela tem muito significado.
Mangueira representa para ele a reconstrução da ideia de comunidade, da ideia de identidade, da ideia de sociabilidade. Não à toa elas são grêmio recreativo. Então, ser um grêmio recreativo, ela é uma associação cultural que tem como função se articular com as pessoas que frequentam, mas muito mais que isso, com o seu entorno de uma maneira geral. O poder público, ela é muito presente. O contexto político, ele se faz presente. Nossa terra diferente, a ordem do progresso, o Brasil perfeito. Com a miscigenação de várias raças, somos um país promissor. O homem e a máquina alcançarão. Na década de 70, com a ditadura militar pegando fogo, as escolas de samba pensaram assim: se a gente não se ligar aos militares de alguma forma, nós vamos ser aniquilados. Então, é uma década com muitos enredos, com apologias diretas ou ali camufladas à ditadura militar. Então o Brasil vivia uma certa neurose de ter um quadro político aterrorizante e, ao mesmo tempo, ter uma economia que crescia, às vezes, 11% ao ano com pleno emprego. Então, naquele momento, você tem escolas de samba que embarcam na onda do Brasil grande, né? Embarcam na onda do Brasil que será uma potência no ano 2000. E não foi só a Beija-Flor, né? A Beija-Flor está cantando: é a estrada cortando a mata em pleno sertão, é o petróleo jorrando com a afluência do chão. O desfile se inicia com a escola de samba Beija-Flor. E várias escolas entraram nessa onda, né? Várias escolas. Agora, por outro lado, me parece que existem enredos que se colocam numa posição de contestação a esse tipo de coisa, mas numa contestação indireta. Os desfiles de escolas de samba, os enredos, a sinopse, os desfiles de bloco, todas essas manifestações tinham que solicitar ao serviço de censura autorização para serem realizadas. Nos anos 80, com a abertura política, com os ecos democráticos regressando ao Brasil, surge a Caprichosos com aqueles temas todos. A gente consegue formatar finalmente a redemocratização do país. Então toda a revista, todo jornal, toda a televisão estava fazendo o mesmo discurso que a Caprichosos fazia lá atrás, quando não se falava nisso. Nós fomos a primeira escola que falamos, por exemplo, em inflação. Luiz Fernando Reis talvez seja um dos carnavalescos menos valorizados na história do carnaval pela importância que teve. Ele é um carnavalesco de primeiríssimo time para a história do carnaval e eu desconfio que nem ele tenha noção desse tipo de coisa. Por quê? Eu vou além da ideia do Luiz Fernando Reis com enredos políticos. É evidente que o Luiz Fernando Reis tem enredos políticos absolutamente fascinantes, né? Quando ele discute a questão do Brasil com Z, ou quando ele engaja Caprichosos de Pilares na luta pelas diretas. Mas Luiz Fernando Reis também é um revolucionário em relação a um aspecto muito pouco mencionado, que são os enredos sobre o cotidiano, que não são enredos espetaculares, que são enredos que falam sobre o dia a dia das pessoas comuns. Essa é uma das rupturas mais radicais da história dos enredos do carnaval. É você introduzir o cotidiano da população mais humilde, aquela que está fora dos holofotes de qualquer história, de narrativas ou de contranarrativas, e carnavalizar aquela experiência cotidiana. Então me parece que Luiz Fernando é um cara que trabalha com viés político direto fundamental, mas que também mostra que a política se faz no cotidiano dos que vivem nas cidades. Você tem uma ideia? 40 minutos ou 1 hora antes do desfile, eu estava apavorado que eu não consegui montar um carro, né? Um dos carros. Eu não tinha conseguido montar. Não montei pelo seguinte: o Sindicato dos Feirantes, que nos apoiou, não financeiramente, mas nos apoiou logisticamente, ficou de montar esse carro com frutas, né, verduras e legumes dados pelo Sindicato dos Feirantes. E a 1 hora do desfile eles chegam, e aí, com aquela montagem que eles sabiam fazer de feira, eles montam esse carro, que é a mágica do carnaval. E um dos grandes trunfos da Caprichosos
foi justamente usar esse material, digamos, esses elementos alegóricos, né, que eram alimentos, como alimentos, distribuindo isso ao público. Nós chegamos ao final da avenida com esse carro totalmente depenado. Hoje, eu vendo isso, na época, de repente, eu não tinha essa noção da importância daquele trabalho, né? E aí, quer dizer, de repente, a Capixosa passa a ser uma, não vou dizer coqueluche, mas era uma das escolas mais queridas. A própria União da Ilha no final dos anos 70, no início dos anos 80, também com uma coisa mais solta, que de certa forma não era tão política, mas era uma revolução pela alegria, e ser alegre, de certa forma, também é uma forma de revolução. A Mocidade Independente com Fernando Pinto, que parte com uma perspectiva surrealista também, como ele era tropicalista surrealista, e o Fernando Pinto da Mocidade, o Joãozinho 30 como surrealista da Beija-Flor, como forma de pirar e, de certa forma, refletir o que estava acontecendo. Então, assim, isso é a prática do diálogo. A igreja tentou na justiça impedir que esse carro saísse. Joãozinho, sai ou não sai o carro? O carro vai sair com uma frase escrita talvez mais forte do que a imagem. Mesmo proibido, olhai por nós. Estão tirando aí a cobertura do crime. Momento glorioso! Glorioso! Glorioso, gente! O povo aplaude! Ele tem coragem! Entra agora a polícia! Entra agora essa justiça fajuta! Entra agora no meio do povo, se tiverem coragem! Impeçam o que o povo vê, o que o povo está mostrando! Impeçam se tiverem coragem! Perder um pouco dessa essencialização que a gente faz demais da escola de samba e encarar como ela é. E a escola de samba, ela é contraditória. A bandeira que ela é um bandista, ela desfila com a guia dela no pescoço, o terço pendurado na bandeira, a medalhinha de São Bento, sei lá, de algum santo pendurada na bandeira. Então você vê que o espaço, ele abraça todo mundo, né? Você não precisa seguir uma religião X ou uma religião Y. Você vê, às vezes, a mesma porta-bandeira que deixou a bandeira lá para dar comida para Exu, ela leva pro Padre Benzer. A Viradouro faz o Big Bang, é campeã. A Mocidade ganha com Criador e Criatura. Nos anos 2000, já que o ano 2000 existiu mesmo, e a gente, por enquanto, está até para lá do ano 2000, nos anos 2000 a gente tem uma certa melhoria da vida das pessoas, a democracia parece, entre aspas, consolidada, aquela coisa toda, e entra a lógica do carna marketing. É um momento que, de certa forma, está sobrando dinheiro, a gente teve um aumento do crédito e tudo mais, então prefeitos, governadores e tudo mais passam a investir em carnaval, e você tem o sacrifício dos enredos porque estava vendo muita grana. O exemplo que eu dou são os carnavais que a Rosa Magalhães, alguns carnavais que a Rosa Magalhães fez para a Imperatriz Leopoldinense. Muitos deles eram carnavais que tinham toda uma força ali política da lógica da carnavalística. Ela lutou muito, né, e com muita bravura contra a imposição dos enredos patrocinados, né? Essa questão do patrocínio, sim, que é bem importante para as escolas de samba, mas que muitas vezes vira alguma coisa que vem de fora. E a Rosa teve posições, né, como dizia assim, políticas, vamos dizer, a possibilidade também, digamos assim, política, de impor uma forma de ver aquele enredo patrocinado. O maior exemplo que eu dou, tem vários exemplos, né, mas um exemplo que eu dou, o maior deles, é o do carnaval que ela fez, patrocinado pela cidade de Campos. A cidade de Campos dos Goitacazes pagou um patrocínio para a Imperatriz para que a escola fizesse um enredo em homenagem à cidade. A Rosa Magalhães, com a sua capacidade criativa, com a sua coragem, né, eu destaco muito isso, transformou um enredo de elogios para um espaço, uma cidade, um estado, um país, num
uma história, numa verdadeira aula, né, da cultura brasileira. Ela percebeu que os índios oitacazes que habitavam a cidade de Campos antes dela se formar, eles eram canibais. E a partir disso aí, ela vai falar simbolicamente que aquela região da cidade de Campos é a origem do antropofagia, do movimento antropofágico brasileiro. A matéria História, e o aluno tem 3 semanas sobre a Revolução Francesa, fala do Palácio de Versalhes, fala sobre a arte do Renascimento, muito bacana. E tomara que fale mesmo, mas não fala nada sobre a arte sublime dos marajoaras, não fala nada sobre a arte plumária maravilhosa dos tupinambás, não fala nada sobre as máscaras de bronze e terracotas de Ilha e Fé na Nigéria, não fala nada sobre os Maconde do Planalto ali da Tanzânia, com uma arte sofisticadíssima. Isso é racismo. Aí você chega para um garoto negro e diz para ele o quê? Na prática, você está dizendo para ele que quem produziu arte foi o europeu no século XV na Itália. E da onde os antepassados deles vêm, não produziram nada. Então esse buraco é muito mais fundo. Todo racismo é estrutural, né? Esse buraco é muito mais fundo, porque ele opera na desqualificação da cor da pele, na desqualificação de bens simbólicos e numa tentativa de fazer o subalternizado introjetar uma noção de inferioridade de sua cultura. O carnaval é uma porta de entrada, pelo menos para minha geração foi muito emblemático, conhecer Brasis que a escola não oferecia, a escola normal, que os livros de história não mostravam. O que estava acontecendo no mundo passa novamente a ligação anterior. Opa, eu estava cheio de dinheiro na década passada, eu estava falando de cidade, estava sacrificando os meus enredos, agora eu vou ter que voltar a morder. Eu vou ter que voltar à lógica do Pamplona, de Zumbi dos Palmares, porque eu tenho que voltar a refletir o que está acontecendo. De certa forma, estão matando negros pra caramba por aí. Estão matando mulheres, estão matando gays, estão matando lésbicas, estão matando todo mundo que não versa a partir da lógica branca dos palácios, que sempre regeu o país, mas que de vez em quando o povo às vezes tem mais força, tem menos, mas nessa segunda década do milênio, do século, a gente vê que essas pautas voltaram muito fortemente. Então, a escola de samba, aquele bicho coletivo da década de 30 que surge porque o poder público não apoiava, nesse momento a escola de samba novamente fala, eu preciso gritar. Então, assim, eu vejo que o Tuiuti em 2018, que fala um enredo sobre escravidão, para mostrar que até hoje nós somos escravizados, inclusive quando querem nos tirar a carteira de trabalho. E a Mangueira de 2019, que contou a história que a história não conta, são os 2 maiores carnavais desse século até aqui. Discutir a sociedade brasileira a partir do carnaval, discutir a questão do protagonismo, discutir a questão da demarcação das terras indígenas, do protagonismo indígena, discutir a questão do feminismo, da presença da mulher, discutir a negritude, discutir a importância da cultura nordestina. Na atual conjuntura que o país vive, é de alguma forma potencializar um discurso. O que a Mangueira propõe no Carnaval 2019, o que eu levo para a avenida, as imagens que eu busco gerar, elas vão encontrar, acho que a ressonância em quem quer debater isso. Qual é o entendimento que um componente tem a respeito da escola de samba? Por exemplo, no carnaval onde a vereadora Marielle Franco era mencionada, a gente está falando de uma mulher negra, uma mulher moradora da Maré, que foi camelô, mas que foi à universidade, formou-se, construiu uma carreira política que fez com que ela fosse eleita vereadora. Isso, para mim, é uma história de vida heróica.
acordar numa comunidade, chegar até o fim do dia vivo, você já é um herói. Mas ao longo do processo de escolha de samba enredo na Mangueira, eu me deparei com uma mulher negra, moradora da Mangueira, que veio me questionar por que a Marielle era mencionada no enredo da Mangueira e aonde que ela era heroína. Isso é doloroso. Mas ao mesmo tempo, me dá o conforto quando eu vejo essa mesma mulher, depois do carnaval, e a partir do momento em que o carnaval é debatido, que ele é confrontado, que ele é explicado, eu vejo essa mesma mulher na quadra da Mangueira, festejando o nosso campeonato, com a placa da rua Marielle Franco na mão e com o entendimento de quem é a Marielle Franco e a importância dela. Essa questão de me rotular hoje, ou rotular o Jaque como carnavalescos políticos, está muito mais a ver com a questão político-partidária, porque supostamente na minha cabeça, defender índios, negros e pobres, para poder falar da bandeira que eu criei para o desfile da Mangueira, é político, mas não é partidário. Né? O Jaque, quando fala da reforma trabalhista, o Jaque, quando fala da questão das relações de trabalho no Brasil, né? É político, mas não é partidário. Desde do acontecimento Tuiuti 2018, que as pessoas falam muito sobre polarização também no carnaval. Então, existem as escolas que gostam de falar sobre política, as escolas engajadas, e as outras escolas que não querem, as escolas que não falam sobre isso e que podem ser até intituladas alienadas nesse sentido, que eu acho um pouco injusto, no geral. Porque eu acho que fazer a escola de samba já é um ato político. Começar daí, sabe? Você pode estar falando do seu enredo sobre biscoito, tá? Mas você pegar as pessoas da sua comunidade, da sua área, da sua favela, do seu morro, do seu bairro, juntar todo mundo, escolher um samba enredo, tocar sua bateria, tocar pro seu santo, sabe? Fazer uma porta-bandeira girar, enfim, você fazer essa cultura ancestral toda sair do chão, sair e se elevar, e você, naquele momento, você dá voz àquela quantidade de gente, isso é um ato político. Tudo que a gente faz é sobre história. O mais doido que o enredo seja, o tema, mas você não sai nunca do nada. Quando eu falo sobre a história da escravidão, a exploração do trabalho do homem, e jogo uma finalização falando do que a gente está passando hoje, sobre reforma trabalhista, sobre essa relação de poderes, para as pessoas entenderem que isso não é um problema de agora, sabe? Que isso é consequência. E eu acho que as pessoas não contavam, sabe? Que nós fôssemos fazer um desfile tão bem pensado, porque foi. A gente não fez nada daquilo para lacrar, a gente não fez nada daquilo para acontecer. As coisas aconteceram. E eu me lembro do personagem do Vampirão, que foi talvez o maior sucesso fora da nossa bolha de carnaval, foi porque ele foi o vampiro foi um personagem que apareceu naturalmente para fechar o carro, para fechar a mensagem da alegoria. E eu acho que as pessoas se viram representadas naquele momento, sabe? Elas se viram ali, a escola estava falando aquilo que elas gostariam de dizer. Desde a década de 60, a figura do carnavalesco foi revestida de uma certa autocracia. Então a gente tem a tendência de centrar muito no carnavalesco, né, toda a dinâmica do processo de elaboração dos desfiles. Temos aí uma sorte. A geração de carnavalescos que está vindo aí é muito boa e tem a consciência disso. Carnavalesco como Leandro Vieira, carnavalesco como Jaque Vasconcelos, como Bora, como Haddad, como João Vitor, eu sei, porque eu os conheço,
que são carnavalescos que trazem a consciência da escola de samba como experiência de coletividade. A gente questiona muito essa visão ainda do carnavalesco enquanto artista, genial, único, né? A gente pensa numa outra linha, pensando muito mais no fazer artístico que olha para o coletivo, que olha para a diversidade, né? Para artes que estão ali se atritando, e desse atrito, quem sabe, sai uma centelha, né, capaz de incendiar uma grande reflexão, né, um grande momento. A poética é política, e a política é poética por excelência, né? As coisas se misturam, nós não entendemos o nosso trabalho dissociado dessas duas palavras, né? Então a gente entende que os nossos enredos, eles são sim políticos, não são panfletários talvez, não são assumidamente partidários, a gente não vai para essa linha, né? Nunca trabalhou nessa linha mais explícita, né? Mas eles são profundamente políticos enquanto poéticos. Sim. E tocando nesses temas urgentes da contemporaneidade. As escolas de samba são organizações que se reúnem e que se entendem, se fundam na festa, nos aspectos festivos, que é algo que muitas vezes é colocado de lado, né, em detrimento da questão do espetáculo, né, no desfile em si que ocorre durante os dias de carnaval. Mas é uma grande festa, é um grande conglomerado de saberes ancestrais, de múltiplas visões de cultura popular, e isso não pode ser deixado de lado nunca, né? Essa dimensão festiva, que é uma forma de se pensar Brasil. Existe uma cultura de festa que é repleta de significados, de tensionamentos, de perspectiva política. Beto Sem Braço tinha uma frase maravilhosa: o que espanta a miséria é festa. Vento da cultura. Cultura vista de uma forma mais ampla como um campo de construção de modos incessantes de vida. Cultura é a maneira como você come, a maneira como você vive, a maneira como você mata, como você celebra o nascimento, como você lamenta a morte, a maneira como você se veste. O samba é muitas vezes visto como um complexo rítmico e coreográfico. A meu ver, ele é muito mais do que isso. O samba é um fato social completo. É um fato social que inclui modos de se vestir, modos de interagir, modos de amar, modos de odiar, sabores, cheiros. Tudo isso faz parte do complexo do samba e, consequentemente, das escolas de samba. Descartes dizia: penso, logo existo. O samba mostra que você pode pensar e logo existir, mas você dança, logo existe, né? Você bate tambor, logo existe, você transita, entra em transe, logo existe. Você morre, logo existe, porque o sambista que morre, ele é celebrado num gurufim para que ele seja cultuado como um grande ancestral. Experiência coletiva brasileira, experiência de existência, experiência de luta, de força. Um trabalho que é a culminância de uma experiência cotidiana de pertencimento de mundo. O cantor da escola, por vezes ele tem que ter tanto valor quanto o cara que vai empurrar a alegoria, que por vezes nem empurra porque a alegoria é motorizada. Mas ele tem que estar lá, porque pode acontecer um problema. Equilibrar isso de uma forma que tudo esteja coeso no dia, também está na magia do carnaval. Que chega na hora, é impossível você imaginar o que está para acontecer. Eu conto a epopeia do rei de Portugal a partir do seu... Rio 2020, Tata onde irá, Joãozinho da Gomeia, é o que eu costumo definir como um enredo completo. Consegue ser um enredo afro, porque Joãozinho da Gomeia era basicamente uma figura ligada ao candomblé de Angola, ao mesmo tempo fala de índio, de indígena, porque seu Joãozinho da Gomeia trabalhava com caboclo da Pedra Preta, os índios estão presentes ali. Ao mesmo tempo é um enredo que fala de diversidade sexual. Joãozinho da Gomeia era gay, exercia a sua sexualidade. Joãozinho da Gomeia não tinha vergonha da sexualidade. Ao mesmo tempo fala do sagrado,
numa relação em que o sagrado e o profano se cruzam o tempo inteiro. Era o pai de santo que recebia os presidentes da República, Juscelino Kubitschek, Getúlio Vargas, a rainha da Inglaterra, e era também a vedete, que nos bailes de carnaval, que nas ruas carnavalescas, né, no asfalto da avenida, se travestia. Está trabalhando nesse caldeirão que ganha um tempero, né, que ganha uma importância ainda maior devido ao contexto que a gente vem vivenciando, né, principalmente na cidade de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense como um todo, de perseguição aos terreiros de religiões de matriz africana, né, depredação, perseguição, intimidação, e essa demanda, né, essa luta, essa necessidade de se pedir respeito, o enredo ele toca, né? Ele fala disso, então ele ganha um colorido diferente. Então não há como, por exemplo, a gente desenvolver um enredo sobre Joãozinho da Gomeia sem conversar horizontalmente com o povo de axé, com os herdeiros da Gomeia, com pais e mães de santo que carregam o axé da Gomeia, sem conversar com o movimento negro de Caxias, sem conversar com o movimento LGBT de Caxias, que estão carregando nos corpos, que estão carregando nas memórias, esse universo que o enredo vai abordar, né? Nesse sentido, é um enredo que eu chamo de pluriversal, né? Ele não é um enredo universal. Ele trabalha com a ideia de pluriverso, né? Que vão se entrelaçando, formando uma teia fascinante para dar conta de coisas absolutamente poderosas. Por isso eu acho que é um dos maiores enredos da história recente do Carnaval. Campeão de 2019, a Verde Rosa afirma que a verdade vos fará livre. Na luta pelo bem contra a intolerância, atenção, Sapucaí, vem aí a estação primeira de Mangueira. Afro apresentado por desfile de escola de samba é político. Não existe enredo afro para um país racista e preconceituoso que não seja político. Desfile de escola de samba, juntar uma comunidade, colocá-los ali para cantar e passar na televisão, transmitida para não sei quantos países, é política pura. Porque, bem ou mal, com tudo que foi desvirtuado no Carnaval, a gente ainda está falando do protagonismo de comunidades pobres da cidade do Rio de Janeiro. É o que a gente aprofunda debates importantes, debate ligado à questão do gênero, à questão da raça, à questão da exposição política. E eu acho que eu tento fazer o meu Carnaval nessa brecha, nesse espaço. Bem ou mal. Então foi muito comum nesses 2 últimos anos eu ouvi assim: eu nem me interessava por Carnaval, mas a partir do desfile de vocês eu passei a acompanhar. Acaba tendo uma visão crítica de sociedade. Sempre, né? Os enredos são crônicas que estão passando ali na sua frente. Quando você tem, por exemplo, um levante de parte da população contra terreiros de Umbanda e Candomblé, por exemplo, e aí você tem as escolas de samba quase que em massa falando sobre orixás, então isso é um posicionamento. O que é isso? Sabe? Nos respeite. Não precisa ser militante ou você não precisa ser filiado a partido nenhum, mas se você se interessa pelo que estão fazendo com o seu país, com a sua cidade, então você já acaba sendo uma pessoa
politizada meio que sem querer. E assim, não é algo distante, é algo cotidiano, é algo da nossa vida. Enxergar o samba como uma árvore velha, grande, torta, com galhos tortos, porque se ela for resistente ao vento, ela é derrubada. Então ela vai criando o seu caminho de crescimento, né? Vai mudando às vezes até sua forma para poder resistir e continuar mais à frente. A escola de samba surge como uma instituição de negociação. Se a gente quiser trabalhar com a ideia de que negociar é resistir, aí tudo bem e eu concordo. Sobre o que o destino reserva para as escolas de samba, eu tenho um pouco de receio de qualquer tentativa de futurologia, mas a gente pode aventar alguma coisa. As escolas de samba estão em risco porque nós vivemos um tempo de ataque sistemático aos saberes afro-cariocas, afro-brasileiros, ameríndios, o que quer que seja. Como sobreviver? Tendo consciência de que estão sob ataque e de que podem acabar. Porque é exatamente esse paradoxo, eu sei que posso acabar, que vai me fazer sobreviver e continuar.